gente, olha, esse aqui também, não vai deixar, esse aqui também, então tem que deixar comigo. Gente, olha, eu não fico de caretinha. Esse quadro, gente, você já viu aquela galera que dava assim, ó, uma boca, ó, tem um bicho, tá tudo, e essa foi, né, gente, uma coisa, gente, eu tentei, cadê, um negocinho de olho, ó, realmente, não foi muito, mas foi muito, gente, a parede, olha, a parede, eu vou pegar essa coisinha rosa, agora vamos lá, muito bonito, não tá tão feio, agora eu escolho, eu comprei quase 10 folhas, aí, eu agora estou com 9 porque eu peguei uma folha, então eu vou, ela tava ali, mas, houve um negócio aí, e eu já boto vocês, gente, eu botei, ó, vou tentar, gente, o punk e o lápis, eu acho que o desenho fica mais, porque às vezes, estraga o desenho, né? E algumas vezes estraga assim, o desenho. É melhor você pintar um lápis. Mas todo mundo fala que o negócio original de pintar esse desenho é característico, mas eu prefiro pintar lápis. Pode ser que fica bem diferente. Toca, né? Então, muita gente ama, né? Gente, eu tô usando muito rosa nesse quarto aqui. Sabe que minha favorita é rosa, tem minha favorita não é. Mas achei que esse quarto aqui tem que ter rosa. Gente, eu vou pra primeira vez, eu esqueci, de lá. Foi muito Sahura, Caleiro tava lá, Bombadil, Crocodilo, Bailarina Caputina, Florito lá, um pinguim no deserto, tava. Gente, tá muito bonito. Não sei, tá muito, assim, eu todo mundo tá, eu parei o vídeo pra assistir. Gente, olha, ficou assim. É que eu gostei. Ó, cappuccino, assassino, cappuccino, assassino, cappuccino, assassino. Gente, tem muita pessoa falando que esse vídeo, gente, olha o vídeo, eu estou mais lindo. Eu vou gravar um vídeo, cada um for, eu vídeo da escola, assim, gente, da escola. Ó, tá, o chão vai ser que coisa. Gente, vai ser, esse laranja bem fraquinho no chão. Gente, como eu falei, tá bem fraquinho, ó, já até pisei no chão, ó. Foi bem rapidinho. Agora, falta um móvel, ó, esse aqui, ó. Vamos pintar de marrom bem clarinho, né? Gente, eu quero ver se vocês acham marrom claro. Gente, eu não sei se eu explicava, mas eu vou guardar aqui, tá? Quero ver se vocês fazem. Vou botar aqui claro. Gente, olha, pintei aqui, ó, ficou bem clarinho. Agora, tem um quadro de peixe aqui, ó. Já pintei, só falta um. Pronto. Falta pintar a caixinha, mas pintar a caixinha. Tem uma caixinha, mas bem clarinho. Gente, ó, vamos pra buscar. Gente, olha, foi esse. O meu desenho. Olha, gente, detalhes, ó. Detalhes por detalhes.